Muito bem, estamos juntos para tratar desse assunto que, de certa forma, todos nós temos que crescer nas relações, temos que crescer no amor, temos que crescer no entendimento, temos que avançar naquilo que nós somos, naquilo que nós descobrimos, naquilo que vamos percebendo. E aí está um desafio. Nem sempre conseguimos avançar e crescer nos relacionamentos. Às vezes tem alguns percalços, dificuldades e até obstáculos, por que não, né? Por isso está conosco nessa noite a Débora. Boa noite, Débora. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E com um tema, assim, como você falou no início do programa, ele é importante, ele tem que ter a atenção de todo mundo, porque a gente nunca pode falar, não acontece comigo. A gente não sabe, né, quem são as pessoas que estão ao redor da nossa casa e que acabam interferindo na vida dos nossos filhos, né? Essas, vamos dizer assim, interferências externas que acabam trazendo a violência para dentro de casa. Já queria começar, mas sempre me cutuca. Vamos lá. Doutor Geraldo, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Estamos juntos. Muito obrigado. Olá a todos os amigos, agradeço o convite, mais uma vez na Rede Século XXI, e parabenizo pelo tema. Muito importante essa da violência entre quatro paredes, é a violência que não sai nas estatísticas, Sim. é a violência que ninguém conta para ninguém, é uma violência surda e muda, mas não menos importante, uma violência demasiadamente importante. A gente pode começar sobre a definição de violência. Às vezes uma resposta atravessada é uma forma de violência. Às vezes uma maneira de você não responder pode ser um ato, naquele momento, um ato grosseiro. E um ato grosseiro não chega a ser também uma violência? Até o silêncio é uma violência Até quando a gente espera o contrário, né? Nós temos aí a violência psicológica, a violência física, propriamente dito, a pior também, que é a violência sexual, o constrangimento. Eu sei que a família, assim como tem um potencial muito grande de lenitivo da pessoa, de apoio da pessoa, pode, em determinadas situações, ser um agravante de problemas. Ô, doutor Geraldo, eu gosto de começar aqui sempre pegando a coisa pela origem, para a gente não ficar sempre só na consequência e não dar nenhuma indicação, né? E a gente vai percebendo que a gente se casa, começa a ter uma relação em casa, na intimidade, e a gente mesmo se surpreende às vezes com a nossa atitude ou com a nossa falta de paciência. E existe uma dificuldade do ser humano aí, não é? Quando ele começa a ter que dividir espaço. Porque parece que a gente até então não se vê violento. De repente a gente começa a se ver um pouco seletivo, um pouco incomodado, um pouco irritado, um pouco... Aí parece que a gente começa a brigar um pouco pelo espaço. Existe uma dificuldade nesse despertar no início da vida. Inclusive a violência, ela contamina, né? A agressividade, a agressão, a ira e algumas outras emoções, elas contaminam. Em um ambiente restrito, evidentemente, há uma contaminação geral da família, como você bem apontou agora. A gente, muitas vezes, socialmente, nós temos uma conduta elogiosa, né? Mas na intimidade é que realmente se percebe as mazelas de um comportamento agressivo, ruim. O senhor, como psiquiatra, maldoso. Trabalha mais na situação da pessoa que já está precisando de se rever, já está com uma situação instalada. Sim. O objeto de estudo mesmo é o indivíduo, a pessoa, o sujeito. O que nasce nele que pode gerar violência, agressão, agressividade, explosividade, irritabilidade, mas também nós temos alguns comportamentos que não são de origem na pessoa, mas no ambiente, naquele conjunto de fatores ambientais dentro da família. A pessoa pode se tornar violenta? Pode se tornar violenta, inclusive. Lércio, a gente vive numa sociedade que, se reparar bem, algumas vezes estimula a violência, né? Desde pequenininho. Você vai levar o desaforo para casa? Você não vai fazer nada? Você vai deixar barato? Você vai deixar assim? Quer dizer, é um apelo
para a violência. O contrário é que a gente não vê. Calma, seja manso, seja calma, fale baixo. Nenhum pai quer ver o filho levando desvantagem, né, parece. Eu tenho uma passagem muito interessante. Uma vez eu estava dando aula sobre exatamente esse assunto, e um aluno falou assim, mas professor, meu pai falou que a gente não deve levar desaforo para casa, porque ele chega lá e fala, filho, você é um homem ou um rato? O que o senhor acha? Eu falei, olha, eu não vou responder porque não interfere, né, na educação doméstica. Mas vamos dizer o seguinte, vou dar um exemplo, depois você tira a conclusão. Vamos imaginar um gato. O gato é muito meigo, doméstico, vem no colo, você agrada. Mas se você pisar no rabo dele, ele te unha a perna. O gato é um animal. Então, provavelmente é do tipo que não leva desaforo para casa. Agora, as pessoas são diferentes. Se o gato fosse uma pessoa, eu falava, ele me pisou no rabo aqui, mas ele me dá comida, teto, agrado, está perdoado. Esse é um gato humano. Muito bom a Muito explicação. bom mesmo. Ô, Débora, e essa questão, então, dentro de casa, onde que a gente começa a incentivar dessa forma? Por que a gente não faz um caminho mais pelo amor? A gente faz um caminho mais pela justiça, sei lá. É verdade, eu vejo em muitas famílias, eu acho que existe um medo aí de que esse filho, esses filhos, né, não saibam enfrentar esse mundo lá fora. Então, às vezes, alguns pais, de uma forma errada, agridem mesmo, de falar, olha, você, como ele acabou de citar, você tem que se defender, você tem que ser forte, você não pode trazer desaforo para casa, bateu, levou. Algumas falas que os pais colocam da forma com que, assim, dá a impressão que está preparando para o mundo, e muito pelo contrário, né? Eu acho que é bem pelo caminho oposto. E qual é a dica, então? Como o pai deveria... Qual é a dica para o pai criar um filho mais equilibrado em vez de instigá-lo para buscar um filho justiceiro, para se tornar um filho justiceiro? Qual deveria ser um grau aí equilibrado nessa dose com a criança em casa? Em primeiro lugar, lógico, depende da idade da criança, mas em primeiro lugar, nós já até conversamos sobre isso aqui, a questão do pai e da mãe, que são exemplos. Então, à medida que o filho percebe como o pai resolve as coisas, como o pai trata a mãe, como o pai resolve um problema financeiro, resolve uma dificuldade do dia a dia, esse exemplo do pai já vai ser vamos dizer assim, uma grande forma de aprendizado para o filho. Estou me sentindo aqui no consultório, estou me lembrando do meu pai. Então, esse é o primeiro passo. Então, se essa criança vê pai agredindo verbalmente a mãe, pai gritando, pai jogando o prato longe, então ele tendo essa, vamos dizer, dinâmica dentro de casa, ele vai perceber que isso é normal, porque o pai trata a mãe, que são duas pessoas ícones da vida dele. Pai e mãe se tratam dessa forma tão violenta, tão agressiva, que ele vai crescer com uma normalidade. Então é normal eu gritar com um amigo, é normal eu gritar com a minha futura namorada. Então a essência começa do exemplo de pai e mãe. Agora, que hora que a gente faz o critério, hein? Porque o meu pai, ele, por exemplo, vem de uma situação de semi-analfabetismo, né? De interior, de vida dura. E ele foi criado de uma maneira agressiva pelo meu avô, né? No sertão, aquela coisa, amansando o cavalo chucro. Então, o meu pai... Mas ele tinha o lado amoroso, só que ele não sabia lidar com o momento de tensão. Ele já partia logo para ameaça, né? E hoje, com a maturidade, a gente começa bem claramente a separar. Não quero isso mais. E você fica com um lado bom, um lado que você acha adequado, e você começa a ponderar. Essa ponderação, porque você disse uma coisa legal, que é a questão do exemplo, mais do que essa referência da atitude, porque o exemplo, ele não mostra a pessoa como um todo, ou vai acabar destacando só a atitude grosseira? O que sobressai para a criança? É só aquele momento de esparrame, ou ela começa a ver o todo? Ou só com a maturidade que ela começa a perceber, o pai também tinha esse lado calmo? Existe um momento que o jovem começa... Não, existe sim essa percepção da criança, até na questão de em qual situação acontece. Porque
Porque, de repente, esse pai está explosivo hoje, que chegou estressado, tal. No outro dia ele chegou bem, ele vai estar brincando, ele, entendeu? Como você falou, meu pai era italiano. Então, ele era muito bravo, ele gritava muito, ele era um homem violento. Chegou até a bater na minha mãe e tal. E eu cresci vendo isso. Mas, assim, eu sempre fui, eu acho que até em termos de compensação, eu sempre fui uma pessoa que sempre beijei, abracei, agarrei meus filhos. E mesmo meu pai sendo assim, das 5 filhas, 3 de um primeiro casamento, eu e minha irmã, eu era a que mais tinha um contato físico de abraçar, de beijar, porque eu queria ir pelo outro caminho. Eu queria Já conquistá-lo. fazia uma... Mesmo assim, inconscientemente, eu Você acabava... já tinha uma Eu queria busca do caminho vê-lo certo. como um homem bom, né? E assim, quando ele estava feliz, quando ele tinha aqueles momentos dele, assim, de harmonia em casa, ele era uma delícia, sabe? Era uma pessoa brincalhona, tal. Só que ele tinha alguns momentos Então, a que... criança, ela consegue fazer essa distinção dos dois momentos. Isso entra um pouco do medo, porque se é um pai que muda de humor Que ameaça muito, muito. eu não sei com quem eu vou lidar. Então eu vou brincar, eu apanho, eu vou de repente provocar meu pai, ele leva para uma brincadeira. A criança pessoa... gera uma insegurança muito grande por não saber como lidar. Ô, doutor, a gente vem de uma... Nós já viemos de outra época, né? A gente vem de uma época que a sociedade era mais sofrida, a vida era mais difícil, mais exigente, mais rude, né? As pessoas sofriam muito, nossos pais, nossos avós sofreram muito mais. Então, a educação ela era muito mais rigorosa. E parece que agora a gente perdeu um pouco, né? Porque agora que se tem facilidade, se largou demais. Meu pai que dizia antes que sobreje do que falteje. Significa o seguinte, os extremos são perigosos, né? Ou se proíbe tudo, ou se permite tudo. São extremos muito ruins. O que eu percebi aqui na nossa discussão, no nosso bate-papo, é que, de fato, a maioria dos casos do comportamento da criança e do adulto que vai se formar se espelha no comportamento dos pais. Mas não é só isso. A gente observa, por exemplo, uma família com 5 irmãos, criados no mesmo ambiente, com o mesmo pai, com a mesma mãe. E a gente percebe uma diferença muito grande. Uns mais explosivos, outros menos, uns mais retraídos, outros... E é comum, às vezes, também falar, eu não ensinei isso para o meu filho. Lá em casa a educação era outra, e olha o que ele fez. Sim. Então tem também a parte, desculpe, a parte biológica, a parte da constituição, dos traços de personalidade, que são aqueles duradouros, que a pessoa nasce com uma boa propensão a agir dessa ou daquela maneira. Então, a gente tem que considerar de onde vem essa agressão. Que ponto de vista nós vamos olhar? Ponto de vista do agente agressor, do agente agredido ou de um terceiro que está olhando. Porque muitas vezes também a sensibilidade é tanta que a pessoa se sente agredida sem ter havido uma agressão. É comum. Certo. Posso fazer uma pergunta? Gostei. Como você falou dessa questão da criança já nascer com os traços da personalidade. Se essa criança nasce com um traço de personalidade mais agressivo, esse meio interfere na passividade? Não tenha dúvida. O meio tanto é um agravante quanto um atenuante. Por isso que é muito importante, você estava falando do seu pai, Era que uma a mesma pessoa... pergunta minha. Ai, que bom. Me roubou. Estamos na sintonia. A ideia que se tem, por exemplo, desse caso que você falou, meu pai foi criado com uma certa... era rude, né? Não, isso não é defeito nenhum, nem um pecado. Porque mesmo, às vezes, não tendo um nível cultural, digamos assim, elevado, mas ele tem uma dose de sabedoria, uma parcimônia. Desculpe, gente. Mas eu queria pontear alguma outra coisa sobre isso. Por exemplo, a pessoa que é agressiva por natureza, tem correção? É só comportamental? Não, às vezes tem tratamento para que a pessoa tenha uma tolerância maior, uma paciência maior, que não seja tão explosivo. Porque isso tem consequências, não só dentro de casa, como também no ambiente fora de casa, né? Pode haver muitas perdas, momentos onde a pessoa realmente se afasta demais do tradicional, do normal,
aquele absurdo que você vê que estatisticamente a pessoa não faz parte da maioria das pessoas. Então é aí que às vezes a gente pensa talvez num transtorno e não só numa questão do comportamento, da atitude, de um comportamento aprendido. E o meio ambiente, o meio favorece para que a pessoa tanto veja valores na parcimônia, na serenidade, como também veja valores na agressividade. Eu estava vendo que no meu tempo que era criança tinha luta livre na televisão. Sim. Eu já não achava muito legal esse esporte. Eu falei, puxa, graças a Deus, depois sumiu luta livre, não tinha mais, não serviu de estímulo. Agora tem de novo. Agora voltou. Uma violência 10 vezes maior. Vai, ó. Verdade, Agora, doutor, existe uma pesquisa sobre isso, de maneira geral, entre os filhos, existe uma pesquisa que mostra quantos têm uma tendência a um transtorno, ou se existe uma pesquisa já constatando tem transtorno normalmente entre tantos por cento da população? Não, o que nós sabemos, que não tem uma pesquisa precisa, mesmo porque a agressividade familiar é pouco comentada. O que nós sabemos é que alguns casos, quando não é comportamental nem ambiental, fazem parte de um conjunto de transtornos que chama-se transtornos da personalidade. Esses transtornos da personalidade, entre eles, tem um que chama transtorno explosivo intermitente, que é um controle dos impulsos. E isso é bastante comum, muito frequente. A pessoa perde totalmente o controle dos impulsos. Agora, eu não estou querendo aqui psiquiatrizar o comportamento agressivo, um comportamento Mas se a gente alargar os horizontes e colocar uma sociedade nervosa, um trânsito caótico, uma escola agressiva, a luta livre na TV, e a gente começar a colocar vários elementos, os games só de guerra. Isso mesmo. E então a criança ela vai ter muito mais referências de agressões, e de reações de maneira a derrubar o adversário do que de parcimônia, de calma, de temperança. Isso também bota a lenha na fogueira, a gente pode dizer. A nossa cultura é uma cultura belicosa, né? É uma cultura agressiva, tanto é o nosso discurso, nosso vocabulário. Então, por exemplo, tu me fala, você é manso, de uma maneira a mostrar um mérito. A gente mostra a mansidão como se fosse um defeito, uma fraqueza, uma fragilidade. É verdade, é verdade. E não é um mérito. E quando eu pergunto assim, escuta, você chora? O paciente fala, não choro. Fala, por quê? Você tem algum defeito? O que você está fazendo para melhorar isso? Por quê? Mas eu não choro, porque, quer dizer, ainda tem aquele ranço de que tem que ser homem duro, não chora. Forte. Então, esse tipo de discurso também contribui negativamente. Então, a gente pode dizer que o ambiente familiar seria muito favorável à pessoa ter um equilíbrio se ele, de maneira geral, vivesse um equilíbrio maior, mesmo que a sociedade seja tão agressiva. Porque os pais filtram o que se vê, os pais podem ajudar no game que se joga ou não, o tipo de atividade ou não, não é? Porque se a gente deixa o jovem caminhar até o esporte que ele pratica, sei lá, um futebol americano, o rugby, né? O negócio de bater um no outro. Então, a pessoa já vem de toda uma ideia e de toda uma... Se ele já tem, a gente já traz as nossas explosões naturais. Mas eu acho que a capacidade de orientar, como a senhora disse. Eu fui buscar meu netinho na escola antes de ontem, 4 anos. E na saída ele falou, vô, aquele grandão aí que bate em mim quando eu vou querer entrar no campo de futebol. Ele falou, e o que eu faço? É simples, fala para a tia, fala para a professora, aquele grandão bate em mim. E o meu avô falou que se eu falar para a senhora e a senhora não fizer nada, eu vou contar para o meu avô que a senhora não fez nada. Está resolvido o caso, né? Então, é porque, é claro, a gente opta às vezes pela omissão, né? Deixa tudo barato.
Então, estou ensinando ele reivindicar os direitos. Mas o senhor não se e omitiu. resolver de uma forma pacífica. Como avô, o senhor não Claro. se omitiu. De jeito Não deixou passar. E também não estimulei ele a E não arrebentar o menino. e nem estimulou, nem o senhor também foi arrebentar a escola. Exatamente, Né? exatamente. A gente pode ter uma atitude ponderada no meio do caminho que nos ajude. Agora, o trânsito que você falou das grandes cidades é um agravante terrível. Terrível. A pessoa já vem predisposta a dar fechada, não deixar passar na frente, a agredir, falar. Isso realmente torna a cidade grande A perigosa. semana passada eu tive um final de semana bem tenso, por causa de uma dificuldade, né, na família. Verdade. E na quinta, sexta-feira, eu estava numa esquina em São Paulo, com a mala, indo para o aeroporto, né, e em cima da hora, e cheguei na esquina, eu botei o pé. A pessoa passou, e eu acho que ela fez questão de mostrar que não era a minha vez ainda, e jogou o carro um pouquinho em cima, assim, sabe? Sei. E eu olhei, e ele ficou me olhando pelo retrovisor para ver o que eu ia fazer. Eu olhei e falei, nossa, com coisa que eu posso fazer alguma coisa, né? Ele não. já Vou jogar a espera bala alguma nele, coisa. vou fazer o quê? Já espera alguma coisa. Eu olhei e falei, nossa, e ele ficou olhando e falei, deixa ele ir. E ele foi embora, não fez nada. Mas eu podia ter feito um gesto, e ele pararia e viria tirar satisfação. A gente tem que ter uma predisposição, Sim, né? claro. Porque a sociedade está muito tensa. Claro. Outro dia no avião, estava eu e a Glória e uma senhora do lado. Foi interessante. E quando o voo para, todo mundo quer sair primeiro, não sei por onde, porque não tem como sair por onde. Né? E todo mundo levanta e abre tudo, já pega o primeiro lugar. E a senhora ficou sentadinha aqui e a Glória estava do meu lado e a senhora no corredor. E a Glória falou, a senhora não vai se levantar? Ela falou assim, eu estou com medo de ser atropelada. Ai, que bonitinha, tá vendo? E é uma verdade. E é né? uma verdade, porque está todo mundo assim tão tenso. A gente tem que ter uma releitura. Eu penso que nos inícios da vida de casal, o jovem vai descobrir, a minha filha que fala, ela está casada, vai fazer 2 anos, e ela fala, pai, eu não sabia que era tão difícil. A gente pensa que já passou tudo, exato. já explicou tudo, A conviver já mostrou com o outro tudo. É muito difícil, né? é Conviver verdade. Com o outro. E aí, quando eles começam a sentir, eu pensei também que ela ia assimilar com mais facilidade, e a gente vê, né? Eu falei, não, eu tive dificuldade, todo mundo vai ter dificuldade, né? É natural, mas aquele início é difícil, e se a gente não tiver uma referência boa, Exato. Uma estrutura. a nossa né? tendência é começar meio chutar o pau da barraca, como a gente fala, né? E deixar a coisa ir para um lado um pouco agressivo. Mas muito bem, a gente está no nosso Oriente falando sobre violência na família, buscando um pouco as origens. O doutor já deu umas pontadas aqui de algumas coisas nas origens do cidadão. A Débora também, como psicopedagoga, estava falando justamente desse ambiente familiar que pode nos ajudar, favorecendo muito para a gente ter uma boa dose de equilíbrio. E você, o que você pensa? Qual é a sua dúvida, o seu questionamento? Já já a gente volta e eu quero ver a sua participação. orientes@rs21.com.br. Até já.